O estudo da lição dessa semana vai se concentrar nos 3 dons classificados como os de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação. O propósito desses dons especiais são de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 14, verso 3. Isso porque os dons de elocução são manifestações naturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados com as falsas manifestações. Eu sou o professor Daniel Ramos. Esta é a 5ª lição, Dons de Elocução, da revista Dons Espirituais e Ministeriais. O texto áureo: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática dessa lição: os dons de profecia, de variedade de línguas e interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal para você não perder nenhuma lição dessa, que é uma das mais bonitas lições que nós já trabalhamos aqui no nosso canal. É uma delícia trabalhar essas questões todas tão relevantes, não é verdade, para a vida da igreja. Vamos entrar primeiro o que é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea inspirada pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem. Ou seja, profetizar é trazer algo da parte de Deus, trazer algo inspirado por Deus. Não se trata de uma pregação, mas algo involuntário, né, do ponto de vista que não parte da pessoa, que não parte das ideias pessoais, dos objetivos pessoais, mas da vontade primeira do Espírito Santo, inspirada na pessoa que vai ser usada para essa ministração de dons. Lembra-se que esses dons todos são dons de inspiração. Inspiração e possessão têm uma série de divergências, né? Possessão: a pessoa está possessa daquele espírito e não consegue entender o que está acontecendo do ponto de vista racional, né? Já a pessoa inspirada, que é o caso dos cristãos, o Espírito inspira o coração daquele que vai ser usado na ministração, e aquele que vai ser usado na ministração executa o dom que lhe foi ministrado. Ele está completamente racional, inclusive sabe até a hora naquilo ali melhor ser executado. Por exemplo, eu não vou começar a profetizar no meio da ministração da palavra. Começa por aí, não é mesmo? A gente tem que entender que os dons são para edificação e não para confusão. Profetizar, retomando a lição, não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é uma finalidade da profecia, como a gente costuma ver muito, né? Eu profetizo sobre sua vida muitas bênçãos, eu profetizo sobre sua casa muitas bênçãos, eu profetizo seu ministério fecundo. Enfim, essas coisas, na verdade, são gírias, eu vou dizer assim, não sei se eu poderia usar esse termo, mas gírias, né, do comportamento evangélico, palavras costumeiras, né, que gírias quer dizer isso, palavras de uma tribo, de um grupo, que na verdade tornou-se quase que uma realidade profética, e não é. Profecia é algo involuntário da pessoa, direto do Espírito Santo, que tem origem primeira no Espírito Santo, ministrado do coração de quem vai ser usado no dom, para ser ministrado na vida de alguém, um dom em execução na vida de alguém. Não tem nada a ver de algo que eu quero fazer. Eu posso virar aqui para vocês, ao ministro, eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a vida de vocês que estão assistindo esse canal, mas isso é meu, isso não é necessariamente profecia, né? Profecia é algo involuntário, não parte da pessoa, mas parte do próprio Espírito Santo. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus às igrejas, aparecem várias aberrações, o autor usa aqui uma palavra bem forte, né? Concernentes ao uso incorreto desse dom.
Não poucos crentes, igrejas e locais sofrem com as consequências de falsas profecias. Aqui, quando ele fala de aberração, ele está falando de falsas profecias, não a ignorância acerca do dom. Por exemplo, quando eu viro para você e falo, eu profetizo sobre sua casa toda sorte de bênção, não necessariamente é uma falsa profecia, mas é um desejo voluntário meu enquanto igreja. Quando ele fala de falsas profecias, é decretar sobre a vida de uma pessoa algo que necessariamente não está no projeto de Deus, ou como se eu estivesse forçando Deus a fazer sobre a vida de uma pessoa. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, 1 Tessalonicenses 5,20, as Escrituras orientam-nos o que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Olha que coisa interessante. O que está por trás da mensagem é sempre a glória do nome de Jesus. Lembre-se que o Espírito Santo é dado à igreja com 3 finalidades primeiras: fazer a gente lembrar acerca das coisas que Jesus vos ensinou, nos ensinar acerca de Jesus e glorificar o nome de Jesus. Ou seja, dentro da profecia tem que estar aquilo que é da praxis da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos faz lembrar acerca da pessoa de Jesus, nos ensina a pessoa de Jesus e glorifica o nome de Jesus, toda a ação do Espírito Santo, inclusive a profecia, que é a inspiração do Espírito Santo, tem que estar com essas ferramentas em punho. Uma profecia que glorifica o nome da pessoa ou de uma instituição não vem do Espírito Santo. Olha para você ver. O que é que está por trás dessa mensagem? Porque às vezes a mensagem pode até ser interessante, pode até ser aquilo que nós queremos ouvir, mas está por trás a glorificação do nome de Jesus sobre a vida do cristão ou um laço de amizade. Eu já vi muito isso, profecias de amigos. Um amigo profetizando para o outro e você viu que aquilo ali não necessariamente era Deus o negócio, mas um amigo, né? Viu o outro em situação e começou a profetizar ali uma emoção muito forte, enfim. Uma mãe, por exemplo, nós fomos fazer uma visita, uma mãe que estava passando problemas terríveis com o filho dela, adolescente, e ela começou a profetizar ali sobre a vida do adolescente, o filho dela, e todos nós sabíamos que na verdade era uma mãe desesperada, dentro de um contexto de que sabia o que fazer com o filho, se perdendo da forma que estava. Mas enfim, o que está por trás dessa mensagem? Não necessariamente é o maligno, mas a nossa própria emoção, que o autor vai chamar de carnalidade. Daqui a pouco vocês vão ver que ele fala de 3 espíritos que operam: o espírito de Deus, o espírito do homem e o espírito imundo. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios 14, do 29 ao 33. E qual a relevância do dom de profecia? Nós precisamos disso hoje, porque os sensacionistas ou tradicionais vão dizer que as profecias eram necessárias, como todos os dons eram necessários para a igreja apostólica, como se Deus pudesse mudar ou mudar a sua forma de agir. Vamos ver, o dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, lá em 1 Coríntios 14, 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios 14, verso 40. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. 1 Coríntios 14, 29. Pois ela pode possuir 3 fontes: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra as ações de falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15 exorta-nos a vigiar. Olha que coisa interessante. Vamos julgar, acho que a parte que deve ser grifada aqui nesse parágrafo Coríntios deveria julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas precedem. Sinceramente, irmãos, eu tenho muita dificuldade de acreditar em algo profético vindo da vida de uma pessoa que tem uma vida toda torta, uma vida escandalosa. Mas Deus usa quem Ele quer? Sim, Deus usa quem Ele quer. Mas não se esqueça que Deus é santo. Deus é santo e Ele opera no meio da santidade. A gente não pode anular a santidade de Deus.
em detrimento da misericórdia. Ah, mas ele usa quem ele quer porque ele é misericordioso. Glória a Deus por isso. Mas uma pessoa que tem uma vida escandalosa, uma vida que está completamente deplorável à tradição e doutrina cristã, é um pouco complexo, né? Então, ou seja, não é só o conteúdo, mas também a procedência. Porque às vezes o conteúdo pode até bater com a palavra, mas a vida da pessoa procede. E muitas das vezes a gente fica só nessa, né? Ah, tem que analisar o conteúdo, não a pessoa. Temos que analisar a procedência também. De onde que está vindo? É uma pessoa que tem vida no altar? É uma pessoa que tem padrão bíblico? É uma pessoa que está de acordo com o testemunho da fé? Eu não posso acreditar num homem que bate na esposa em casa e chega na igreja e profetiza. E todo mundo está sabendo desse comportamento dele. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Deus não tem duas maneiras de agir. O Espírito de Deus é um Espírito Santo. Deus é um Deus santo. E ele não se mistura. Então a gente tem que entender muito essas coisas, né? Ah, mas no Evangelho está escrito que lá vai acontecer, que em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Nós temos que entender o versículo dentro do contexto. Será que o profetizei ali é o dom de profecia mesmo? Ou é a profecia no sentido geral da coisa? Porque muitas vezes se entende a pregação como profetizar, né? A oração de ministração como profetizar. Se entende-se isso, mas é claro do ponto de vista genérico, não do ponto objetivo do dom. Não é um dom de profecia o ato da pregação. Se bem que nós sabemos que tem muitos pregadores que pregam pelo exercício da pregação, ou seja, ele tem a vocação de ser pregador, enquanto outros pregadores pregam através de um dom de inspiração e é profético. Né? Ele só consegue pregar a partir de uma exímia inspiração do Senhor direto do coração da igreja. Aí aquelas pregações que a gente fala assim, nossa, mas fulano falou tudo que nós precisávamos ouvir, meu Deus, como o Senhor tratou conosco nessa pregação. E não é necessariamente uma pregação no sentido do dom exclusivo, não é dom que eu falaria, mas a vocação, né? A vocação da pregação, mas uma inspiração direta enquanto profecia. Isso é muito interessante. Depois a gente fala sobre isso em outros momentos, porque a aula aqui é curta, né? E a gente tem que ser bem objetivo. Qual é o propósito da profecia? A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial de profecia e qual é a sua função. Há alguns líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Irmãos, é muito complicado isso. Eu conheço uma denominação, evidentemente eu não vou citar o nome por uma questão ética, que ela é guiada por dons de revelação. Né? O Senhor mostrou que essa semana nós vamos ceiar. Esse mês vai ter ceia, esse mês vai ter o acampamento. Quem vai dirigir o culto hoje é o pastor fulano de tal. Tudo é assim. É o tempo todo. A liturgia da igreja gira em torno de revelação. E as revelações, eles falam, né? O Senhor me deu um dom. E esse dom, na verdade, não foi uma coisa voluntária, mas uma noite de sono que a pessoa sonhou, né? E nós sabemos que Deus fala sim pelos sonhos, mas nem todo sonho é dado por Deus. Lembra o que Paulo fala? Todo sonho seja contado como sonho e revelação contado como revelação. A pessoa sonha uma coisa lá, leva para a igreja aquilo, eles abrem a Bíblia, confirma se sim, que não. É uma coisa bem complexa. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade desse tipo de comportamento. Né? Uma igreja conduzida por profetas. Né? O Senhor mostrou, então nós vamos fazer. Até mesmo para você participar dos eventos, dos acampamentos, os nomes são levados para se verificar se é aprovado ou não, e tem que ser pelo dom. Então, sei lá, irmãos, é muito complexo, é muita viagem, sai do campo místico para o misticismo e fica um pouco muito alienado, muito desencarnado. A fé cristã é uma fé espiritualizada, sim, evidentemente, mas nós temos que ter o pé no chão. É uma espiritualidade com responsabilidade. Nós estamos no mundo terreno, com visão ao mundo espiritual, mas nós ainda estamos aqui, com realidades aqui, pautativas, objetivas.
Então isso é muito complicado. E você não tem noção quantos casos que eu vi de pessoas, o Senhor me deu um dom, você vai casar com fulano, e aí por aí você vai, né, meu filho? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente, primeiro que eu não acredito em revelação para casamento. Você me desculpa, se alguém aí acredita, pode, eu não tenho nenhum problema em divergência de opinião, porque eu estou dando agora a minha opinião, e quando eu dou minha opinião, eu falo para vocês, eu estou dando a minha opinião. Eu não acredito em revelação para casamento. Eu acho que o seu coração escolhe a pessoa escolhida, porque parte do pressuposto de química, parte do pressuposto de você gostar ou não. Enfim, é tão humano. E eu não acredito que Deus vai atropelar a humanidade para te subjugar uma coisa que, não, eu não quero, eu não gosto. É igual a brincadeira que sempre fazem, né? O irmão chegou e falou assim: ah, filho, eis que te dou a vitória. Aí o irmão bate o pé e briga com ele, fala assim: mas eu já disse que eu não gosto da Vitória, eu gosto é da Maria. Isso é uma brincadeira para elencar essa situação, mas é complicado, irmãos, né? Eu já até falo, ó, essas pessoas que ficam mandando para mim, por exemplo, profecia de casamento, ó, se meta com a sua vida, dá licença que da minha vida eu cuido eu. Vale a provocação de sempre, né? Quem quer cuidar da vida da gente, começa cuidando das nossas contas, né? Aí você vai ter todo o direito de falar, dar a sua opinião que você quiser. Se não for pagar minhas contas, então fica calado, vai cuidar da sua vida. O recado tá dado, né, gente? Não vem com esse negócio, mas o senhor não tá falando nada não, porque se ele falou com você, não testificou comigo, meu filho, não vem com essa conversa não. O mesmo Espírito de Deus que está habitando na sua vida, habita na minha. Então não vem com ou então aquelas profecias, né? Ai, de ti se duvidar. O Senhor não precisa ameaçar ninguém. A palavra do Senhor é poderosa, né? E vai até a divisa das juntas e medulas, a alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. O Senhor não precisa ameaçar ninguém. Quantas pessoas duvidaram enquanto Jesus estava na terra, e Jesus jamais proferiu esse tipo de ameaça, né? Ai de quem duvidar. Né? Nunca, imagina, a fé parte do pressuposto de uma liberdade, e sem liberdade não pode ter fé, porque uma coisa está ligada à outra. Né? Vamos lá que eu estou um pouco inflamado aqui. Há líderes permitindo que as suas igrejas sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus deve ser conduzida seguindo as Escrituras. Olha que coisa linda! Pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Eles profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos que não ouçamos tal falsários. Jeremias 23, do 9 ao 22. Isso é muito interessante. Eu conheço pessoas que fazem consulta, sim, com pessoas que têm dons de profecia. Necessariamente eu não vou aqui abominar esse tipo de comportamento, porque há inúmeros exemplos disso no Antigo Testamento, apesar da gente não ver casos no Novo, né? E a igreja não é necessariamente bíblica, a igreja do Senhor é apostólica, eu insisto nessa tese, né? Nem tudo que está na Bíblia serve para a gente. É o que foi vivido pelos apóstolos, porque eles receberam do Senhor, lembra de 1 Coríntios 11, 23? Porque eu recebi do Senhor que também vos transmiti, ou seja, os apóstolos recebem de Jesus e transmite para nós. Então tem gente fazendo coisa aí que está na Bíblia, mas na verdade não tem nada a ver com a tradição cristã, com as práticas cristãs, com os costumes cristãos, e é uma coisa de louco, né? Vamos lá então, vamos para a síntese do tópico primeiro. O propósito do dom de profecia é exortar, edificar e consolar a igreja, 1 Coríntios 14, 23. Vamos falar um pouco da variedade de línguas, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. E o que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, espero que eu aqui estou pronunciando corretamente o nome dele, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fingir louvor, adoração ou transmissão, louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que por estarem listados em últimos lugares, esses dons são de menos importância.
E ele acrescenta que tal conclusão é insustentável. Por quê? Pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. Ou seja, porque os 3 dons estão em último lugar, não é que ele está menos importante. Porque nas outras listas, as ordens, sofrem variações. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. E qual é a finalidade de falar em línguas, do variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. 1 Coríntios 14 e 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. 1 Coríntios 14, 2. E pelo amor de Deus, caríssimos e caríssimas, não é língua dos anjos, é línguas estranhas, dadas diretamente de Deus à sua igreja. Lembre-se, quem ora em línguas, ora somente a Deus. Se fosse línguas dos anjos, Satanás é um anjo caído, logo ele compreenderia o teor da oração. Mas é um momento de comunhão tão intrínseca entre o noivo e a noiva que só os dois entendem. Como essas palavrinhas que o marido chama a esposa chama o marido, palavras de chamego, palavras de amor, que só os dois entendem essa linguagem, porque faz a conexão da sua intimidade. Está presente ali, a intimidade presente no casal, só dos dois, e não pertence a mais ninguém. Então não é língua dos anjos, são línguas estranhas a tudo quanto há fora da intimidade da noiva e do noivo. A atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, aquele retoma aquela alfinetada com os irmãos tradicionais, os cessacionistas. Os dons cessaram, são apenas para a igreja primitiva. Eu não sei por que esse povo fala essas coisas, uma vez que não tem nenhum embasamento bíblico para esse tipo de comportamento. O fato de não ter acontecido depois desse período os dons e por um tempo ficaram um pouco esquecidos, não significa que eles cessaram naquele momento porque Deus assim quis. Porque em nenhum momento há, ou qualquer texto que diga, que os dons são para a igreja apostólica e não necessariamente para toda a igreja propriamente dita. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito. Atos 1, verso 4, verso 5, 2, verso 1 ao 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi na vida da igreja primitiva. E se você não foi batizado no Espírito Santo e não fala em línguas, depois que terminar essa aula, dobre o seu joelho e peça ao Senhor para te batizar no Espírito Santo. E o que é necessário para ser batizado no Espírito Santo? Fé. Não precisa ficar fazendo campanhas, jejuns intermináveis, nada disso. Eu não creio nessas coisas. Porque na Bíblia diz que Paulo impunha as mãos e eles receberam. E falava em novas línguas, por isso sabia que tinha recebido o Espírito Santo. Então, para receber o batismo no Espírito Santo, é necessário fé. Às vezes a gente faz um tanto de coisa, mas não faz aquilo que é necessariamente o mais importante, que é ter fé. Aliás, na igreja, sem fé, não tem condição. Tudo na igreja é pela fé. A síntese do tópico segundo o nosso autor, o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos agora para o terceiro tópico, a interpretação de línguas. Meu Deus do céu! Se você já viu a interpretação de línguas, coloque aqui embaixo do nosso texto, na nossa aula, para a gente ver como é que foi a sua experiência, o que você sentiu, em que momento que você estava. Conta para nós testemunho. Gente, pelo amor de Deus, vamos comunicar. Tem gente que fica mandando mensagem para mim no WhatsApp. Não manda no WhatsApp. Manda aqui, para que as outras pessoas que estão assistindo os vídeos também vejam seu depoimento e isso seja partilhado. Isso é muito interessante. Eu agradeço as mensagens de carinho, de ânimo. Vocês falam, não, nós também abençoando demais as aulas, o evangelho do dia, os vídeos sequenciais de teologia.
eu amo. Nossa, você não tem noção. E parece que veio numa hora certinha, assim, para animar a minha fé, animar o trabalho. Mas seria mais interessante vocês colocassem aqui embaixo do vídeo, para as pessoas que estão assistindo a aula também leiam os depoimentos das pessoas que estão sendo abençoadas por esse trabalho. Qual a definição do dom de interpretação de línguas? 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Thomas Rover ensina que a interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto, havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém fala em língua estranha, faça-se isso, se por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Há uma diferença entre o dom de interpretação e de profecia. Vamos ver o que o autor fala. Embora haja semelhanças, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de uma outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja, ou a pessoa, digo eu aqui agora, né? Ou a pessoa seja edificada. Porque daqui a pouco as pessoas vão entender que isso aqui é apenas uma ministração litúrgica. Por exemplo, numa casa, tiver 3, 4 pessoas reunidas em oração, uma sendo usada em línguas e outra interpretando, isso não pode acontecer. Né? Os dons são para a igreja, não necessariamente em situações litúrgicas, mas para a igreja enquanto sua vida de igreja. Lembre-se, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio delas. Então é legítimo. Do contrário, já os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevan Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende da interpretação de línguas. O profeta profetiza da forma integral, forma completa. Já a interpretação, o Senhor levanta um para falar em línguas e levanta outro para interpretar as línguas que estão sendo ditas. Tudo voluntariamente do Espírito, ou involuntariamente pelo profeta, né? Ou a pessoa que profetiza. Do ponto de vista que não sou eu que quero, não é a pessoa que quer, mas é Deus que quer operar por sua infinita misericórdia isto em nós. A síntese desse tópico terceiro, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Infelizmente, nós temos, por exemplo, assembleianos. Eu vou dizer assembleianos, primeiro porque é minha igreja, e segundo porque é a maior instituição que defende esse tipo de doutrina ainda hoje, nos dias de hoje, né? Que defende a atualidade dessas doutrinas no mundo. Então, nós temos inúmeros assembleianos que têm uma vida inteira de membresia na Igreja Assembleia de Deus, que nunca viram a ministração do dom de interpretação de línguas. É muito triste, porque isso devia ser comum em nosso meio, haja vista que praticamente 99% do nosso povo receberam o batismo no Espírito Santo. Eu poderia dizer até mais do que isso, né? Não sei se eu exagero, a grande maioria esmagadora, não vou usar então, eu retiro esse 99%. Eu vou dizer que a grande maioria esmagadora do nosso povo experimentaram a experiência do batismo no Espírito Santo, falam em línguas, então devia ser mais comum do que se imaginava, né? A ministração de interpretação de línguas. Qual é a conclusão dessa lição? Ainda que muitas pessoas em diversas igrejas não aceitem a atualidade do batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Olha a regra, 1 Coríntios 14, versos 39 e 40. Agindo desta forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas no céu. O que mais eu posso dizer? Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de mim em suas orações. Obrigado.